Vietnã, Laos e Camboja faziam parte de uma região conhecida como Indochina, que desde o final do século XIX estava sob o domínio da França. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu e dominou todo o território. Com isso, os vietnamitas formaram a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, que tinha como líder Ho Chi Minh. O objetivo dessa liga era reagir contra o domínio do Japão. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os vietnamitas proclamaram na parte norte do país a República Democrática do Vietnã. Em 1946, a França tentou restabelecer o colonialismo no Sudeste Asiático e provocou a Guerra da Indochina, que foi uma grande batalha onde a França enfrentou o Vietnã e Laos. A guerra, que durou de 1946 a 1954, teve mais de 300 mil mortos e acabou na derrota humilhante da França. Essa guerra marcou a independência dos 3 países da Indochina. Em julho de 1954 foi realizada a Conferência de Genebra para negociar a paz na Indochina. A conferência reconheceu a independência do Vietnã, Laos e Camboja e produziu um conjunto de documentos conhecidos como Acordo de Genebra, que estabeleceu a divisão do Vietnã em 2 zonas, Norte e Sul. A conferência também determinou que em 1956 fossem realizadas, sob supervisão internacional, eleições livres para unificar o país. O Vietnã do Norte era socialista e governada por Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul era capitalista e governada por Ngo Dinh Diem. As diferenças políticas e ideológicas criaram uma instabilidade muito grande entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Era impossível uma nação capitalista viver lado a lado com uma nação socialista. Em 1955, Ngo Dinh Diem liderou um golpe militar, cancelou as eleições, proclamou a independência do Sul, perseguiu nacionalistas e comunistas e tornou-se ditador. Os americanos apoiaram o golpe pois acreditavam que os socialistas ganhariam as eleições, e isso não era bom, pois acabariam influenciando outras nações a segui-los. O golpe militar e o cancelamento das eleições populares foi o estopim para a Guerra do Vietnã em 1959. Como forma de oposição à divisão do país, grupos de sul-vietnamitas formaram a Frente Nacional de Libertação, organizada por guerrilheiros conhecidos como Vietcongs, que tiveram apoio do Vietnã do Norte. O início da guerra foi marcado por ataques dos guerrilheiros Vietcongs às bases do Vietnã do Sul, que viviam um período ruim e contaminado pela corrupção. Até então, os Estados Unidos e a União Soviética estavam apoiando indiretamente os países que se enfrentavam, enviando armas e equipamentos. O presidente americano John Kennedy, na intenção de barrar o avanço do socialismo, enviou 15 mil conselheiros militares para a região, mas isso era apenas o começo. Durante alguns anos, a guerra se restringiu somente ao Vietnã. Porém, em agosto de 1964, o destroyer US Maddox, que estava em uma missão secreta de vigilância no Golfo de Tonkin, foi supostamente atacado por lanchas da Marinha Norte-Vietnamita. Apesar de muitos não acreditarem neste ataque, o presidente americano Lyndon Johnson usou isso como pretexto para entrar oficialmente na Guerra do Vietnã. Os americanos tinham as armas e veículos mais modernos da época. Seus rápidos helicópteros facilitaram a movimentação de milhares de soldados americanos por todo o território vietnamita.
Para o mundo inteiro, não existia um lado da história onde os Estados Unidos sairiam derrotados. Entre 1965 e 1968, ataques aéreos americanos despejaram 1 milhão de toneladas de mísseis, bombas e foguetes sobre o Vietnã. Além de usarem armas químicas, uma delas chamava-se Napalm, que foi responsável pela morte de 100 mil pessoas. Apesar de toda a vantagem em equipamentos, os americanos não estavam preparados para a geografia local, ou seja, florestas tropicais fechadas e alta concentração de chuva. Com simples chapéu de palha e sandália, os Vietcongs foram responsáveis por gigantescas baixas no poderoso exército tecnológico americano. Apenas com estratégias de emboscadas, os Vietcongs mostraram que os Estados Unidos não eram invencíveis. Essas reações foram intensificadas quando, em 1968, as tropas do Vietnã do Norte e Vietcongs realizaram a ofensiva do Tet, que foi decisiva para o rumo da guerra. A ofensiva do Tet foi um ataque em massa contra os americanos e sul-vietnamitas, em janeiro de 1968. Esse ataque tinha como objetivo tomar de vez todo o território sul-vietnamita e atacar as principais embaixadas americanas. Saigon, Hue, Quenchan e outras cidades foram tomadas por diversas tropas norte-vietnamitas. A ação militar dos Vietcongs ganhou um forte espaço na mídia, causou um grande impacto político mundial e fez com que a supremacia bélica dos Estados Unidos fosse questionada. Foram mais de 150 mil mortes na ofensiva, mais de 70 mil apenas entre Vietnã do Norte e Vietcongs, um pouco mais de 1.100 soldados americanos e mais de 7 mil civis foram mortos nessa ofensiva. Enquanto a guerra ocorria, os Estados Unidos viviam vários momentos importantes internamente. O lançamento do Apollo 11, a luta interna contra o racismo e, principalmente, protestos contra a participação americana na Guerra do Vietnã. Muitas famílias estavam insatisfeitas e muitas diziam que era uma guerra sem causa. Outros apostavam que os Estados Unidos estavam achando apenas uma nova forma de afrontar a União Soviética. Com a falta de apoio da população nacional e mundial, a participação americana na Guerra do Vietnã estava cada vez mais próxima do fim. No início de 1969, grande parte da população norte-americana começou a fazer muitos protestos e campanhas pedindo a retirada das tropas americanas da Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, que entraram dizendo que o conflito seria curto, perdeu várias batalhas consecutivamente e foi humilhado. Os norte-vietnamitas usaram melhor as estratégias de guerrilha. Sob pressão política e popular, o exército americano começou a se retirar da região em 1973, encerrando a mais longa guerra de sua história. Cerca de 60 mil soldados americanos morreram no Vietnã e mais de 300 mil ficaram feridos. Do lado vietnamita, a baixa foi maior. Estimativas indicam que mais de 500 mil tenham morrido e milhões ficaram feridos. O final da guerra, entretanto, só foi declarado em 30 de abril de 1975. Os Estados Unidos se declararam vencedores. Em contrapartida, o Vietnã se unificou sob o controle do regime comunista. Então vamos lá então. O presidente americano Lyndon Johnson, de 1964, o cara morreu dia 11, mas faltando 15 minutos para meia-noite, pode crer? Aí eu fico na dúvida se é dia 12 ou dia 11. Tem coisa que eu tenho que colocar mais ênfase, pode crer? Tipo, que americanos tinham armas e veículos, eu tenho que falar como se eu estivesse na guerra. Armas e veículos! Colocar emoção. Tá.